do dia 17 de agosto de 2020. Agradeço a presença dos colegas vereadores, aos servidores da casa também, a Aline, o André. Hoje faço uma menção também à servidora Kátia Tonello, que na última sexta-feira se exonerou da casa. Deixar o meu reconhecimento, o meu agradecimento pelos mais de 20 anos que ela contribuiu junto a esta casa. Cumprimento também a presença do Lino Pecati, ex-vereador, que se faz presente também, do Horaci Pauletti, que nos acompanham nesta noite aqui presencialmente, e uma boa noite também para quem nos acompanha via Facebook. Nesse momento, eu peço ao vereador Maico Morandi para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Não há injustiça em Deus. Que diremos então? Que há injustiça em Deus? De modo algum. Ele disse a Moisés: usarei de misericórdia com quem entendo usar de misericórdia, e sentirei compaixão de quem entendo sentir compaixão. Logo, não depende daquele que quer ou daquele que corre nas mãos de Deus, mas de que usa da misericórdia. Peço à secretária, a vereadora Ivanite Vedana, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Senhor presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação o seguinte projeto de lei abaixo especificado. Projeto de lei número 026, de 14 de agosto de 2020, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevemos-nos atenciosamente Ronaldo Buniati, prefeito municipal. Senhor presidente, venho através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação o projeto de resolução número 06, de 17 de agosto de 2020, que cria a Comissão Especial de Estudos para a Reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Pádua. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo atenciosamente Darley Pilati, presidente legislativo, Léo Sonda, vereador do MDB, Ivanite Vedana, vereadora do MDB, Jéssica Buniati, vereadora progressista. Senhor presidente, vimos através deste enviar em anexo resposta do requerimento de número 09, de 3 de agosto de 2020, abaixo especificado. Planilha em anexo com valores solicitados. Planilha em anexo com valores solicitados. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevemos-nos atenciosamente Ronaldo Buniati, prefeito municipal. Então, eu acho que a planilha deve estar na mesa, né? A planilha que está embaixo aqui deve estar... Só dos vereadores progressistas. A que está embaixo aqui. Era isso aí, presidente. Nesse momento, passamos para a aprovação da ata número 1278/2020. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta ata.
Aprovada por todos os vereadores a ata número 1278/2020. Passamos para o pequeno expediente com a palavra a vereadora Jéssica Boniati. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley, os colegas vereadores, servidores desta casa, a Aline e o André, o Doraci e o Lino Pecati, que nos acompanham hoje presencialmente, e um cumprimento muito especial a todos que nos acompanham pelo Facebook. Bom, neste final de semana recebi alguns questionamentos a respeito da falta de alguns medicamentos no posto de saúde. Um assunto que acredito que tenha sido, inclusive, discutido aqui nessa casa nas últimas semanas. E conversei, sim, com o secretário devido a essa demanda das pessoas, né? Porque já é algumas semanas que alguns tipos de medicamentos específicos estão faltando. E aí ele me disse que realmente, assim como nós tínhamos comentado nesta casa, foram solicitadas providências junto ao setor jurídico, porque foi feita a licitação, foi feito todo o pedido da medicação e a empresa responsável pelo envio da medicação, em resumo, não fez a entrega aqui para o município. Então, eles estão aguardando providências quanto a isso. Para que não falte alguns medicamentos, como é o caso do Enapril, o Propanol, o Zolpidem e o Pioglitazona, que são medicações bastante utilizadas, especialmente o Zolpidem, que muitas pessoas utilizam para conseguir dormir, né, para que o município não fique sem essa medicação. Então, foi aberta uma licitação para conseguir essa medicação. E para os medicamentos como o Zolpidem, o Escitalopram, que são medicamentos que podem ser adquiridos via compra direta, então foi providenciada a compra direta dessa medicação. E, a princípio, o secretário não conseguiu me fornecer um prazo específico para a chegada da medicação, mas ele acredita que dentro dos próximos dias, talvez nessa semana, a medicação já esteja disponível no posto de saúde, que é um questionamento que recebi nesse final de semana e acredito que várias pessoas estejam se questionando, e que foi debatido também nessa casa, acho que antes das sessões serem ao vivo, não me recordo exatamente a data que nós discutimos isso aqui. E também quero adiantar um pouquinho, falar a respeito dos projetos de lei legislativo 4 e 5, que um deles de autoria da nossa bancada e o outro da autoria da bancada do PSDB. Eu acho que esses sim são projetos que, a meu entender, fazem bastante sentido. As denominações que foram sugeridas, tanto para a rotatória lá em cima, no Trevo, na Sacarola, tanto quanto essa aqui, em frente à cooperativa. Eu acho que os nomes são nomes que as pessoas já se referem a elas com esses nomes, então isso facilita muito. Não fica aquele nome perdido, em que existe um nome, mas as pessoas se referem de uma outra forma. Então, acho que a gente conseguiu, com essas ideias, conciliar bem o nome com aquilo que as pessoas já estão acostumadas a mencionar, ou já entendem que aquele local é conhecido por aquele nome. Então, só para colocar que acho que ambas as ideias são muito boas. Era isso, muito obrigada. Com a palavra o vereador Léo Sonda. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, Kátia, Aline, o André, Dore, Lino Pecati, ex-vereador que nos acompanha também. Uma boa noite a todos, pessoas que nos acompanham pelo Facebook também. Primeiro, gostaria de me reportar outra vez no sentido do projeto que tramita a nível de Estado, onde vem do intuito de uma reforma tributária a nível do Estado. A gente sabe que essa reforma tributária ela é bastante importante, não só no Estado, mas também no nosso país. Obviamente, ela irá acontecer também dentro do mandato do nosso presidente. E a gente sabe que algumas pautas, algumas questões, elas são muito importantes nessas reformas tributárias, sim. Não se sabe o contexto, o conteúdo total do projeto, mas se sabe que tem coisas específicas que elas são bastante importantes. Mas uma coisa que me preocupa bastante são os aumentos dos tributos a nível da vitivinicultura, da uva, do vinho, enfim, das cantinas, da cesta básica e IPVA. Isso é preocupante no momento que a gente vive uma situação nos dias de hoje. E em conversas também, a gente sempre mantém conversas com nossos representantes a nível do Estado, nossos deputados. Existe sim um diálogo, uma conversação com o governo do Estado no intuito de algumas alterações podem sim acontecer, onde não venham sim a
a agredir assim bastante o povo com esses aumentos, que seria uma questão bastante desagradável nesse momento. Então, estão tendo uma discussão, estão tendo um diálogo, segundo informações que eu tenho da bancada do MDB, sim, dos deputados, e parece que há um entendimento de daqui a pouco abaixar um pouquinho essa questão dos impostos e não ter esse grande aumento nessa questão ali, que seria uma coisa, nesse momento, como eu disse, não muito benéfica para a nossa sociedade. Então, a gente acredita que, com o passar do tempo, as coisas e os diálogos que vão tendo, com certeza irão chegar a um denominador comum que fique bom, sim, para o governo do Estado. Como eu disse, a gente sabe que as reformas elas são importantes, a gente tem que ter as adequações com o passar dos anos, mas também não podemos prejudicar o povo do nosso Estado, principalmente se referindo a nós aqui, o povo da nossa região aqui, que é essencialmente agrícola, onde os impostos sim iriam acarretar uma coisa muito desagradável para todos. E também quero aqui manifestar, conforme foi colocado anteriormente aqui, o pedido de exoneração da servidora da Kátia, é uma servidora que esteve aí trabalhando nesta casa aqui por 24 anos, 22 anos como diretora e 2 anos como assessora legislativa. Temos absoluta certeza que cumpriu com suas obrigações, cumpriu com seus deveres, passou por ela muitos presidentes, muitos vereadores e sempre fazendo o seu trabalho da menor maneira possível, cumprindo com as suas obrigações. Acho que isso, então, é muito importante. Quero deixar aqui as parabenizações pelo trabalho que ela realizou em todo esse tempo e tenho a certeza, sim, que nem eu disse, que ela procurou fazer um trabalho para a sociedade de Nova Pada da melhor maneira possível. Com certeza, vai trilhar novos caminhos, outras oportunidades surgirão e terá sucesso, sim, terá êxito, conforme teve nessa Casa Legislativa. Era isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Maico Morandi. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley, colegas vereadores, Kátia, que se exonerou na semana passada. Então, meus agradecimentos também a ela, como o vereador Léo colocou, prestou um grande serviço a esta casa e certamente saiu pela porta da frente. Cumprimentar também Lino, ex-vereador, Doraci, que se faz presente, e também a todos que nos acompanham pelo Facebook. Também hoje à tarde estive na prefeitura conversando com o diretor de esportes, que também é responsável pelo turismo de Nova Pada, o Samuel Pauletti. Ele me apresentou o mapa turístico que ele está elaborando sobre Nova Pádua. Também parabenizar ele pelo trabalho, né? Ele abraçou também essa área do turismo dentro da prefeitura e também colocar para os colegas vereadores e também as pessoas que nos assistem, se tiverem alguma contribuição ou saibam, queiram dar alguma colocação também, algum comentário neste mapa, que se dirijam a ele, né? Vai ficar uma coisa bem interessante. Ele está com umas ideias de colocar umas placas também espalhadas pelo município, né? Uma boa iniciativa e certamente, né, se alguém tiver alguma contribuição a fazer, se dirija a ele para juntos elaborarmos e entregarmos o melhor trabalho possível. Também agradecer o prefeito, o secretário de administração, né, que nos encaminharam a resposta do requerimento sobre o valor pago e a quantidade de litros de diesel utilizados no ano passado e neste ano. Agora iremos analisar e certamente construiremos algumas questões, né, que acredito que é assim que a gente pode contribuir com o Poder Executivo, né? Temos as informações e agora as analisaremos e posteriormente apresentaremos soluções. E também deixar um comentário, né, sobre o que foi levantado semana passada da Jéssica e o colega vereador Léo sobre o fim da nossa coligação. Quero dizer que não é nada particular o que eu vou dizer aqui, né? Também a ti, colega vereador Léo, que é presidente da sigla,
né, o MDB que foi o pai da coligação há praticamente 4 anos atrás. E eu também, como um jovem na política, me senti até de certa forma entristecido com o que vem acontecendo dentro do cenário político de Nova Pádua. Me senti como muitos paduenses se sentem, né, enganados pelos pais da coligação e também, né, os aliados que lá atrás, né, surgiram com um discurso de união, um discurso do que era melhor para a Nova Pádua, e hoje chegamos nessa situação onde o MDB se retira, né? Gostaria de entender o que significa se retirar de uma coligação, mas para mim uma grande decepção, né, para a política da Nova Pádua. Me entristece esta forma de fazer política principalmente por algumas pessoas. Tenho um carinho muito especial, né, a Ivanite, Léo, a vocês, mas eu acho que dessa forma não se incentiva ninguém a fazer política. Passou bem por um discursinho patota lá atrás, né, atraíram alguns aliados com alguns objetivos e depois, né, nos entregaram agora uma situação bem complicada. Então, realmente, fiquei bem chateado. Ainda não entendo os reais motivos, mas é isso aí. Acho que faz parte, né, não deveria fazer, mas acho que faz parte da política. E também quero dizer que aos que têm memória curta, algumas coisas nós também traremos e iremos lembrar. Também uma coisa que me chama muita atenção, me recordo, até vi uma foto no Facebook esses dias, até a bênção do padre pediram, né? Fazem política até em nome de Deus. Era isso, presidente, obrigado. Obrigado pelas colocações, vereador Maico. Com a palavra, o vereador Civino Marostica. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente, os nobres e colegas vereadores, servidores desta casa. Hoje cumprimento também o ex-colega vereador e presidente desta casa, o Lino Pecati, que já foi presidente também, e o Dore, que é sempre presente. Especialmente também quero cumprimentar aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook. Aqui eu queria, até hoje de manhã, às 6 horas, ouvindo Bom Dia, assistindo Bom Dia Rio Grande. Fiquei muito contente, quero aqui expor a todos do setor da uva do vinho. Até quando cheguei aqui, vi o pioneiro na capa dizendo assim, é uma notícia muito boa para nós que somos agricultores e que mais também que trabalhamos na viticultura. Vinícolas celebram o crescimento do consumo do vinho. Serra Gaúcha sentiu o impacto positivo da maior procura por rótulos nacionais. Entre abril e junho, um aumento de 86,44%. Um aumento fantástico, que nunca teve um aumento, um consumo, de crescimento assim de procura dos nossos vinhos. E essa é uma boa notícia, e até como que a gente estamos agora trabalhando atrás das pareiras e podando as pareiras. Ouvindo isso, a gente trabalha com os colegas que todos estão podando, a gente trabalha com intenção assim e sentindo com mais amor e dedicação, porque a perspectiva é que na próxima safra, como que o vinho está tendo bastante consumo, e o preço esperemos que vai ser bom também, porque quando que vende bem o vinho, também a procura da uva vai ser boa também. E quando tem procura, então certamente o preço também vai ser melhor do que quando que tem oferta. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, quero dizer aqui aos colegas e aqueles que estão nos assistindo, ouvindo a Rádio Gaúcha, hoje de manhã ela entrevistou o governo de BH, Belo Horizonte, uns 40 minutos. Uma coisa que me chamou a atenção, porque ele não era político, era empresário. Aí, não sei, os entrevistadores da Gaúcha, porque pediram como que ele conseguiu
reduzir bastante a máquina administrativa e menos gasto para o Estado, que o Estado agora está se saindo bem e até é o Estado que menos teve mortes assim do coronavírus. Até ele diz assim que o ano passado, de janeiro até hoje, faleceu mais pessoas do que esse ano até hoje. O ano passado faleceu mais pessoas. Até ele disse assim que não queria entender muito desse coronavírus, porque quando que vai no hospital, o médico dá um atestado que faleceu de coronavírus, mas juntamente com outras doenças. Ele até quis acreditar que quando que é meio fraco, então o coronavírus ele ataca mais. Ele colocou que ele não está morando no palácio do governo do estado dele. Ele está morando em casa. Na casa dele, e o palácio do governo, o governo que antecedeu ele tinha 32 funcionários. E ele está ficando em casa, ele disse, eu tenho um empregado acima, quem paga sou eu com meu dinheiro. E depois colocou também que tinha 7 aeronaves lá do governo, ele ficou com uma só e deu 3 para a brigada militar e 3 para os hospitais que quando precisa urgência, emergência para ir buscar sangue ou órgãos assim de acidente de pessoas humanas que precisa urgência e doou para os hospitais. Ele depois disse uma série de coisas que ele tirou e ele disse que está poupando no estado 20% daquilo que o outro governo gastava. E até me chamou a atenção, eu disse, que exemplo que seria se todos os governadores vissem esse exemplo aí, quanto mais, até ele colocou assim que o Estado, agora com o dinheiro que ele está poupando de servidores e está fazendo mais obra e pagando as dívidas que tinha de antes. Também aqui eu quero me sensibilizar juntamente com os outros colegas da saída da Kátia, que fazia muitos anos que estava aqui, até eu tive o privilégio de ter 3 vezes presidente e quero agradecer pelo trabalho que ela fez, pelo trabalho que ela deixou, e pois ela era uma excelente profissional e sempre exerceu seu cargo com profissionalismo e com dedicação e com muito carinho. Até como que ela saiu, até eu fiquei muito sentido. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador César Menegato. Cumprimento o senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa. Então, hoje não cumprimentamos mais a Kátia, mas deixamos nossas felicitações a ela na nova jornada dela e parabenizar pelo trabalho que ela fez aqui perante dentro da nossa Câmara de Vereadores. Aline, hoje o ex-presidente, ex-vereador Lino Peccati, meu maestro que me ensinou música, né? Comecei com o Lino Peccati e agora assim que se fazem presente. Silvino, que tal o nosso governador do estado seguir os caminhos do Zema, né? Seria importante, né? Vocês da bancada do PSDB podiam dar uma luz lá para ele dizer, cidadão, presta atenção no governo de Minas Gerais lá, o Zema está fazendo uma ótima administração lá, está cortando tudo. Não, aqui não, é aumentando tudo. É aumentando tudo. Você entra num supermercado, olha como é que está. Quem tira o tiquezinho lá, olha os tributos que vão para o Estado e para o governo federal. Olhem lá no finalzinho lá do supermercado, vem a lista de compras. Olha o que sai lá. Vocês vão se apavorar, gente. E cada vez agora que vai colocando essa reforma, que ele diz que é uma reforma para aumentar. A cesta básica vai chegar a 157% de aumento. Gente, onde é que vamos parar? Quem é que vai consumir mais algo? Não tem mais. O arroz em janeiro de 2019, ele custava a média de R$7 o saquinho de 5 quilos, R$7,99. Né? Hoje ele passa de R$15. Ele passa de R$15. Então é uma vergonha, eu não consigo entender. Estou conversando com os deputados do PDT que eu conversei, todos são contrários. Do jeito que está ali, e até se tiver alguma melhora, não tem mais nem condições, vai fazer que melhora dentro disso dali. Ele vai querer tirar aí o 1%, vai dizer que vai dar uma diferença, vai querer cobrar imposto de Fusca. 40 anos, a lata velha lá que muita gente tem ali em casa, ou alguém que tem um carrinho ali,
uma pessoa que tem um pouco de poder aquisitivo menos, que tem um carrinho para uma mobilidade dele, para ir poder trabalhar, ou ter algum, né, para levar a família, vai querer cobrar um imposto de um automóvel daqueles lá. Vamos parar onde, gente? Mas, Silvino, manda o Zema trazer algumas ideias para o nosso governador, pelo amor de Deus, que ele ajude. E outra questão que tu comentaste também, e eu defendo aqui a agricultura, o meu setor também, que é o setor vinícola, que é o nosso carro-chefe, né, Pipa, do nosso município aqui, ainda a produção de uvas é a maior. Essa questão, tu viu que eles comentam de rótulo, gente? As pessoas não compram um vinho, compram um rótulo porque veio lá do Chile, porque veio da Argentina, porque é português, porque não sei... Caramba, os nossos vinhos são os melhores do mundo, são os que recebem medalha. Vocês viram no jornal Florense todas as medalhas que receberam os nossos vinhos da nossa região aqui, as vinícolas que estão no município mãe aqui de Flores da Cunha, que a gente entrega uva para lá, que estão aqui dentro da nossa, são os melhores vinhos. Aí os caras ficam pensando porque um rótulo que veio lá do outro país é um ótimo vinho. Mas eles sabem a procedência. É que nem o frango foi para lá e disseram lá na China que foi o coronavírus junto. Deixem eles sem comida. Deixem eles sem comida, a China, para ver se eles vivem sem comida, gente. Diz para eles ir lá na impressora, imprimirem uma coxa ou sobrecoxa e comerem aquele papel, você vai alimentar alguém. Estão achando defeito em qualquer coisinha. E o nosso setor de uva, a gente não tem que achar defeito, a gente tem que valorizar. E tem gente que acha defeito. Porque o vinho... Poderão ter tido problemas antigamente, né, Lino? Problemas que fizeram vinhos adulterados, coisas assim. Mas hoje se transformou. O nosso vinho é uma qualidade excepcional. E nós temos que valorizar isso daí. Dentro do turismo, é uma das alavancas. É uma das alavancas que pode. E o nosso vinho tem qualidade. Eu digo isso porque conseguimos cada vez mais produzir uvas com qualidade e termos... Na nossa Serra Gaúcha, as variedades ainda que fora daqui não são mais produzidas, que é Isabel, Bordeaux e Niagara, que são uvas que praticamente elas são americanas, mas que ainda são introduzidas na nossa Serra Gaúcha aqui com qualidade, e termos o suco integral de uva, que é o mais reconhecido no mundo como o melhor suco, né? Que ele não tem adição de nada, ele é propriamente natural. Então temos tudo para valorizarmos. Aí o nosso governador do estado diz, não, vamos... eu estou vendo que está vendendo vinho, vamos emplacar de 18% para 25%. Deixa eles pagarem a conta, eles estão com o dinheiro lá. Estão com o dinheiro, né? Estão com dinheiro. R$1,15 um quilo de uva, estamos com o dinheiro, estamos por cima da carne seca. Vereador Silvino, manda o Zema dar uma viajada aqui para o Rio Grande, aqui dar umas luzes ali para o nosso governador. Obrigado, presidente. Encerrado o pequeno expediente, no grande expediente não temos nenhum vereador inscrito, passamos para um pequeno intervalo.
Que é isso aí, Zé? Retornando aos trabalhos, na ordem do dia, então, temos 2 projetos de lei legislativo e um projeto de lei do Poder Executivo. Iniciamos pelo projeto de lei legislativo número 004, de 10 de agosto de 2020, que denomina sacarola rotatória localizada no entroncamento entre as ruas Arcângelo Vazata, Rota Belezas Coloniais, Estrada Municipal Rio das Antas e a Estrada Municipal Travessão Curuçu. Está em discussão este projeto de lei. Vereador Silvino Marostica. Muito bem lembrado. Até eu diria assim, não sei por que não botaram o nome da pessoa também, Ivete, pois eu acho que ela mereceria até o nome junto, que nesse trevo aí, que agora a rotatória que está sendo quase concluída, porque passou muita gente lá, pedia muita informação e no restaurante que ela atuou lá, que fazia comidas saborosas, e tenho até saudades de quantas vezes que a gente foi jantar lá, almoçar, dos radite, cote e a comida boa que ela fazia. Eu achava até que ficava bem melhor a rotatória Ivete Sacarola, que já tinha, porque às vezes conhece Sacarola, nem sei se lembra bem, se botava o nome Ivete e achava que ficava mais completo, mas ideia minha. Vereador Ilho Sangerlin. Vereador Silvino, realmente a postura que nós colocamos Sacarola, porque a Ivete, ninguém conhecia Ivete Stangerlin Paviani. Assim o nome mais conhecido. Por que Sacarola? Porque realmente o apelido dela fez um sucesso, ela cresceu, se desenvolveu e a maioria dos turistas conhece ela como Sacarola. Realmente por isso que nós partimos com esse nome de Sacarola. Da lei. Vereador Léo Sonda. Só para enfatizar e colocar mais algumas palavras, eu acho o nome muito propício, eu acho que é Sacarola mesmo, eu acho que fica até melhor, não discordando com o Silvino, mas enfim, enfatizando, acho que Sacarola é um nome lembrado da pessoa mesmo, é um nome lembrado pela questão do restaurante que tinha ali, que era o restaurante Sacarola, pelo entorno, pelas terras que tem ali. Acho que o nome Sacarola, rotatória da Sacarola, ficou bem propício e bem oportuno para aquele trevo ali, para aquela rotatória ali. Acho que ficou bem legal. Vereador Maico Morandi. Realmente também concordo que Sacarola. Eu ia andar de bicicleta lá quando eu tinha 6, 7 anos, a subida da Sacarola, lá naquela reta que vai pro Pereira lá, desce ali, na descida que vai pro Frutipado, ali é a descida da Sacarola, então realmente ficou um nome, né, que ficou marcado aí para essa região, pelo carinho e pelo gosto que as pessoas tinham da pessoa da Ivete, e com certeza esse nome faz jus, né, essa homenagem a essa pessoa que tanto contribuiu. E também lembrando que o restaurante Cantina Sacarola continua aberto agora por outras pessoas, né, gerindo lá o restaurante, mas continua aberto nos finais de semana. Obrigado. Vereador César Menegato. Né, vereador Hildo, né? Os sobrenomes dos apelidos das nossas famílias, né? Sacarol, né? Da minha família é Osmeni, né? São vários. Quem sabe a gente possa futuramente dar nomes de outras rótulas, outras coisas ali, procurando essas famílias que estão mais perto, coisa. A Ivete sempre esteve ali encostada, ali ao restaurante, sempre teve aquela presença grande dentro do nosso município, tá? Recebeu muitas pessoas, ainda mais quando tinha a turma dos botes em cima do Rio das Antas ali, e todo mundo conversava e falava lá da Sacarola, do restaurante, da rótula que vai ao Belvedere, que vai, né, ao restaurante, que vai... Nada mais, com certeza, parabenizar, né? E isso vai ficar uma lembrança para a família, para todos, né?
esse aí é um registro que vai ficar para o resto da nossa vida, do nosso município, como rótula Sacarola. Importantíssimo, mas valeu isso da indicação e com certeza vai ser aprovada. Vereador Dirceu. Seus colegas comentaram, eu também sou dessa opinião que se nós botasse nome até de repente fica até meio levantando umas questões de favorecer nome, fica melhor Sacarola por apelido, porque se nós acrescentar nomes ali, eu lembro que aquele pedaço de terra lá teria João Paviani, que tinha os aviários dele, que eu lembro de pequeno que eles eram situados na volta, teria Osvaldo Boniati também, então ficaria acrescentar nomes, fica até meio complicado, mas acho que fica de bom tamanho esse Sacarola, fica mais um apelido agora conhecido naquela redondeza. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereador Ildo Stangerlin. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. Vereador César Menegat. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Silvino Marostica. Aprovado. E vereadora Evanite Vedana. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei legislativo número 004 de 10 de agosto de 2020. Projeto de lei legislativo número 005 de 23 de julho de 2020 denomina a rotatória das cooperativas entre Rua Arcângelo Vazate e Avenida dos Imigrantes. Está em discussão este projeto de lei. Vereador Dirceu Giséria. Realmente, como falei anteriormente, quando que nós, eu e o colega Silvino, resolvemos dar o nome a essa redatória ali, nós ficamos em dúvida em diversos nomes e o mais justo que nós vemos ali que da cooperativas que ali realmente sempre existiu e existe até hoje duas cooperativas. Então acho que falando eu e o meu colega, achamos bom que fica conhecido esse nome, conhecido para toda a população. Mais algum vereador? Não havendo discussão, passamos para a votação. Vereador César Menegat. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Silvino Marostica. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. Vereador Ildo Stangerlin. Aprovado. E vereadora Evanite Vedana. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei legislativo número 005 de 23 de julho de 2020. Temos também o projeto de lei número 025 de 6 de agosto de 2020 que institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Está em discussão este projeto de lei. Vereador Maico Morandi. Também só para contextualizar para os vereadores que não chegaram para as reuniões das comissões, né, um projeto que nada mais é a criação de um fundo, fazer um ajuste para posteriormente poder receber emendas parlamentares para poder dar seguimento também dentro dessa questão do saneamento básico. Nosso jurídico só orientou a duas alterações, que era na ementa e acrescentar duas leis federais no texto do projeto. O administrativo da prefeitura já o fez, então o projeto está apto para a votação. Vereador César Menegat. Só para complementar, né, vereador Maico, é um fundo, né? Um fundo que ele poderá arrecadar fundos de dinheiros que vêm do governo federal, né? Fundos que eles vão formando um caixa, porque futuramente em Nova Pádua ainda não temos o tratamento básico da água, né? E com certeza, a cidade tem que e irá proporcionar isso aí ao nosso morador, né? Porque a parte de baixo, para quem conhece, a parte de baixo aqui do centro da cidade, onde que a maior parte do nosso esgoto vai, é bem complicado. Ela tem épocas, né, durante o ano que ela tem muito cheiro, e esse fundo é um começo para futuras administrações, né? Agora, né, pensar nessa parte aí. Eu acho que é uma das partes importantes, o tratamento da água do nosso município, é um bem-estar para o nosso pessoal aqui do nosso centro da cidade. Com certeza isso daqui vem acarretar e ajudar cada vez mais a arrecadar, porque é um investimento
de muito dinheiro. O valor é alto, a gente sabe muito bem, mas muitas vezes temos que deixar algumas coisas para trás para podermos fazer algo que é muito importante. E essa é uma obra muito importante para o nosso município. Parabenizar o prefeito pela iniciativa do fundo aqui, que ele entrou a semana passada. Mais algum vereador? Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereador Evanita Vedana. Aprovado. Vereador Ilhos Tangerlin. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. Vereador Civino Marostica. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. E vereador César Menegato. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 025, de 6 de agosto de 2020. Encerrada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais com a palavra o vereador César Menegato. Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos assistem pelo Facebook, nos acompanham pela rede social, com certeza não iria deixar aqui uma crítica sobre aquela placa que foi instalada na subida ali da Frutipado. Infelizmente, não sei se os vereadores viram essa placa. Alguém dos vereadores viu? Você chega ali na baixada e quando que tu vai querer subir o topo, tu não enxerga mais a placa, porque ela ficou muito mal localizada, né? Ela ficou muito alta. E aí não adianta nós gastarmos dinheiro aí, a gente proporcionar aí onde é que é o Belvedere Sono, onde é que é o Travessão Curuçu, outros, né? Aí dentro disso dali, sabendo ali que as pessoas não conseguem enxergar essa placa. E o vereador Maicon disse muito bem ali que temos o diretor de esportes ali, o Samuel. Essa é uma das coisas que a gente pode colocar, que foi um dinheiro gasto erradamente ali. Essa placa ali não tem serventia nenhuma. E as pessoas com certeza chegam ali e não enxergam. Não enxergam. Eu tive que observá-la 2 vezes para poder ir andar bem devagarzinho de carro. Porque ela está muito alta, ela está acima de 4 metros de altura lá, a placa. Ela ficou muito fora de um parâmetro, né? Ela é considerada uma placa, sabe, por uma rodovia. E ali é uma rua. Certo, gente? Ali é uma rua. Se fosse uma rodovia, concordaria. Se fosse uma rodovia, aí tu tem que instalar ela dentro dos parâmetros. Mas ali ela ficou muito... Os moradores lá disseram, não adianta a placa. As pessoas ficam aqui parando, aqui na frente, aqui pedindo. Onde é que está o Belvedere Sono? Onde é que está a adega Dom Camilo? Nós queremos ir para o Belvedere. É o hotel lá no fundo. É para cá e para lá, né? E infelizmente a placa lá não adiantou nada. As outras 2 que foram instaladas mais em cima lá, que o pessoal chega, também é ruim. Quando tu chega numa rotatória, tu tem que observar o trânsito e fazer a rotatória. Tu não pode ficar observando uma placa, certo? Essa é uma lei do trânsito, tá? E quem fez carteira de motorista sabe muito bem. Tu chegou numa rotatória, tu tem que obedecer as placas da rotatória. Placas de indicação e sinalização que são dentro da rotatória, essas são necessárias. Agora, dentro da rotatória não pode ter uma placa que informa tal lugar é isso, tal lugar é aquilo lá. Não dá. Dentro de uma rotatória, ela tem que ser considerada a 50 metros ou anterior ou posterior, né? Para tu poder sinalizar corretamente. São questões dentro disso daqui que são questões do trânsito, né? Dentro disso daí, eu acho que a Secretaria de Obras, eu acho que aí para ver a melhor forma ali de colocarem essas placas ali para o melhor recebimento. Não adianta nós gastarmos dinheiro com placa que não informa nada. E tomara que tenha placas, de repente, anterior aqui ao nosso município, à nossa entrada, para poder o pessoal já ir absorvendo, né? Uma placa com uma boa sinalização, que tenha uma boa amostragem de como que é as rotatórias do nosso município para onde você vai, né? Isso é importantíssimo. A gente está recebendo, cada domingo, a gente está recebendo muita gente, tá? Muita gente está entrando para o nosso município. E eles ficam procurando. Quem conhece, não tem problema. Mas quem não conhece, fica daí... O cara está lá na frente de casa, cidadão, você me dá informação aqui. Tu dá uma informação, tu dá 2, tu dá 5, daí tem pessoas que já ficam, né, estressadas dentro dessa questão. Mas tomara que a Secretaria veja aí a melhor forma e estude bem certinho, junto com a Secretaria de Viação e Trânsito ali, o que pode ser feito dentro dessas placas informativas e dentro da rotatória. As rotatórias elas são dentro de um parâmetro. Tem pessoas que reclamaram muito daquela agora, que é a rotatória da Sacarola, para manobras de automóveis grandes, como carretas, como bitruques, caminhões de 20 partes, que eles dizem. Ele é bem apertado, é bem complicado.
Poderá acontecer algum acidente? Poderá até acontecer, pode. Mas dentro de um parâmetro, se as pessoas obedecerem, não vai acontecer. Mas, infelizmente, para você poder acessar a rotatória, ainda mais uma rotatória que é morro acima. Ela é bem complicada dentro dessa questão. E muitas pessoas não respeitam, né? Infelizmente, acham que o veículo é uma arma, né? E acabam invadindo. Temos as faixas de segurança que estão sinalizadas no chão. Também é outra questão que o pessoal não respeita. Mas tomara que isso o pessoal vai começando a se educar e entender. Dessa forma, foi o que o prefeito fez? Foi dessa forma. Nós não conseguimos reverter, tentamos mexer, conversei com o engenheiro, foi tentado diminuir um pouco, foi tentado ajeitar de um lado ou do outro. É o que temos lá hoje, né? Infelizmente, ela ficou uma bifurcação de 3 para 3 lugares com uma entrada. Tomara que não aconteça nada de acidentes, que a gente não veja algo da normal. Mas tomara que troquem aquela placa lá que ficou muito alta e muito horrível para o nosso município. Obrigado, Zé. Encerradas as explicações pessoais. Na semana passada, então, eu estive junto com o secretário da Agricultura, que está interinamente também como secretário de obras, por um período no município, acompanhando algumas obras. Uma delas lá no Cerro Largo, o alargamento da estrada que está sendo feito da capela em diante, um trabalho realizado pela secretaria, muito bom, isso de iniciar esses alargamentos com antecedência, uma solicitação antiga aqui da casa, requerida por vários vereadores e que está sendo feita nesse momento. Estive também na sexta-feira em Porto Alegre e deixo aqui um registro sobre a bancada do Progressistas, conforme uma das moções que foram encaminhadas aqui pela casa, uma moção de repúdio referente à reforma tributária, como o vereador Léo Sonda abordou hoje na sessão também. O deputado estadual Sérgio Tura, que já se manifestou também publicamente, é o líder da bancada do PP na Assembleia, o PP que tem 6 votos, já se demonstra contrário à reforma, principalmente por ser tão prejudicial à cadeia do agronegócio, mais voltado a nós, o setor da vitivinicultura e a agricultura como um todo, que também passaria de estar sem isenção de impostos e teria um aumento gradual pelos próximos anos. Então, eles também nos deram essa garantia que não irão concordar com o governo do Estado, apesar de ser base do governo, estarão indo contrários a essas medidas que aumentam os tributos no setor do agronegócio. Feliz por receber algumas notícias, alguns retornos desse final de semana, vendo e ouvindo alguns empreendedores locais do nosso município, como é o caso ali do Parque dos Peixes, do Belvedere Sonda, da Adega Dom Camilo, que estão retornando de forma gradativa. O pessoal, o público, os visitantes também estão perdendo medo e eles também se organizaram junto à Vigilância Sanitária do município, criaram um protocolo bem organizado para estar recebendo essas pessoas e a gente percebe então um aumento no movimento também com responsabilidade no nosso município, mas que bom então que esse setor também começa a retornar, um setor que veio se tornando cada vez mais importante para o nosso município. Como já mencionei também na sexta-feira, então, disse no começo da sessão, tivemos o pedido de exoneração da servidora Kátia Tonello. Faço aqui as palavras dos demais vereadores, ressalto então todo o comprometimento dela nos últimos anos com a Câmara de Vereadores. Acho que é um ciclo que se encerra, né? Nós também agora damos andamento por esse período assim, vamos dar sequência e mais adiante veremos também a necessidade desse cargo, se ela se fará ou não para finalizar a gestão como presidente da Câmara também. Sobre o que foi levantado durante a sessão também da coligação, do acordo político que existia para nós chegarmos aqui também eleitos vereadores, eu vejo que o nosso compromisso foi mantido, estamos mantendo em virtude
de termos passado por anos de dificuldade, né? Tivemos chuva de granizo em 2018, passamos por estiagem, chegamos com essa pandemia aqui, né? Eu vejo pela nossa bancada também, nós deixamos da melhor forma a nossa contribuição pelo nosso município, enquanto algumas pessoas no meio político preferem jogar. E para mim a política não é um jogo. Alguns até retiraram alguns dos seus servidores de campo há mais de 3 meses, e a gente percebe com isso também quem é que realmente tem o comprometimento com o trabalho de Nova Pádua. Não nos preocupa muito também isso, é uma fase, um ciclo que se encerra no município, e eu acho que lá fora as pessoas vão saber reconhecer quem tem palavra e quem tem compromisso de verdade com o trabalho e com as coisas que estão sendo realizadas no município. Os esforços e a vontade de ver esse município dar certo são nítidos para muitos, e eu acho que é isso, então, que todos irão reconhecer. Mais uma vez, então, agradeço a presença dos colegas vereadores, a Aline, o André, Lino e o Dora, que se fizeram presentes até o final. Agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 17 de agosto de 2020. Uma boa noite a todos, uma ótima semana.